O fascismo, caracterizado por poder ditatorial, repressão da oposição por via da força e forte arregimentação da sociedade e da economia. Embora os partidos e movimentos fascistas apresentem divergências significativas entre si, é possível apontar várias características em comum, entre as quais: nacionalismo extremo, desprezo pela democracia eleitoral, desprezo pela liberdade política e econômica, crença numa hierarquia social natural, crença no domínio às elites, e o desejo de criar uma comunidade do povo, em que os interesses individuais sejam subordinados aos interesses da nação. O fascismo defende a mobilização da sociedade sob um Estado totalitário de partido único para preparar a nação para o conflito armado e responder de forma eficaz às dificuldades econômicas. Deve ser comandado por um líder forte, como um ditador ou governo militarista, constituído por membros do partido fascista, capaz de forjar a unidade nacional e manter a ordem e estabilidade sociais. O fascismo acredita que a violência, guerra ou imperialismo são meios pelos quais se pode chegar ao rejuvenescimento da nação. Defende uma economia mista com o principal objetivo de atingir a autossuficiência econômica do país por meio de políticas econômicas protecionistas e intervencionistas. Os primeiros movimentos fascistas surgiram na Itália durante a Primeira Guerra Mundial, tendo-se posteriormente expandido para outros países europeus. Fascistas viam a Primeira Guerra Mundial como uma revolução que tinha trazido alterações na natureza da guerra, da sociedade, do Estado e da tecnologia. A guerra total e da mobilização total da sociedade tinham diluído a distinção entre civis e combatentes, tendo-se desenvolvido uma cidadania militarista em que todos os cidadãos estavam envolvidos no esforço militar. A guerra tinha tido como consequência o nascimento de um Estado poderoso, capaz de mobilizar milhões de pessoas para a linha da frente e de organizar a produção econômica e logística para a sustentar, e com autoridade sem precedentes para interferir nas vidas dos cidadãos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que poucos partidos se têm declarado abertamente fascistas. O termo é usado frequentemente de forma pejorativa para descrever opositores políticos. Os partidos contemporâneos de extrema-direita com ideologias semelhantes ou inspirados nos movimentos fascistas do século XX são denominados neofascistas. O integralismo foi um partido e movimento político surgido no Brasil na década de 1930, influenciado pelos ideais e práticas fascistas que se desenvolveram na Europa após o fim da Primeira Guerra Mundial. O movimento de extrema-direita foi fundado com o nome de Ação Integralista Brasileira, AIB, em 1932, quando o jornalista Plínio Salgado lançou o Manifesto de Outubro. O lema do integralismo, Deus, Pátria e Família, é o ponto de partida para se entender as propostas do movimento, que ficou conhecido como o fascismo brasileiro. A palavra Deus indica a influência religiosa dos integralistas, estando a figura divina em primeiro lugar, ocupando o topo da estrutura hierárquica social, como era entendido pelos integralistas, já que Deus dirige o destino dos povos. A pátria era definida como nosso lar. A pretensão era apresentar uma unidade da população brasileira dentro do território, principalmente como uma contraposição à divisão da sociedade em classes. Os integralistas pretendem alcançar essa unidade através da constituição de um Estado integral, que harmonizaria os diferentes interesses existentes no seio da sociedade. A família é a menor unidade de organização social. A família seria o início e fim de tudo, a garantia da manutenção da tradição, veiculada através dessa forma de organização social.
Logo, o integralismo é um movimento nacionalista, autoritário, tradicionalista e fundado em preceitos religiosos, cabendo ao Estado manter a unificação integral da sociedade através da repressão. As características do fascismo são: 1. A defesa de um sistema político baseado no unipartidarismo. O próprio partido fascista é a única força política atuante. 2. Culto ao líder do partido e defesa da ideia de que ele é o único capaz de solucionar os problemas da nação. 3. Controle total do Estado sobre assuntos relativos à economia, política e cultura. 4. Mobilização das massas a partir de convicção populista. 5. Exaltação de valores tradicionais e crítica a tudo taxado como moderno, científico. 6. Desprezo pelos valores liberais, como a democracia. 7. Desprezo por valores coletivistas, como o socialismo e o comunismo. 8. Ataque à política tradicional, afirmando que ela não é capaz de solucionar os problemas da nação. Brasil, anos 30. A candidatura de Vargas não conseguiu mobilizar a quantidade de votos suficientes e foi derrotada no pleito por Júlio Prestes. Com a derrota, parte da Aliança Liberal partiu para a conspiração contra o governo estabelecido, e essa conspiração levou a um levante militar que teve como estopim o assassinato de João Pessoa, vice de Getúlio Vargas. Após o assassinato de João Pessoa, que foi motivado por questões políticas, regionais e passionais, iniciou-se um levante contra o governo de Washington Luiz em diferentes partes do país. A revolta foi iniciada em 3 de outubro. No dia 24 do mesmo mês, Washington Luiz foi deposto do cargo de presidente. Nos dias seguintes, foi formada uma junta militar que governou o Brasil por alguns dias e depois nomeou Getúlio Vargas como presidente provisório do Brasil em 3 de novembro de 1930. Getúlio Vargas tinha como objetivo organizar a nação, visando a formar uma Assembleia Constituinte que elaborasse uma nova Constituição para que uma eleição presidencial fosse organizada no país. Essas ideias eram partilhadas, principalmente, pelos liberais constitucionalistas, que haviam apoiado a Revolução de 1930. No entanto, Getúlio Vargas tinha outros planos para o Brasil, que eram a centralização do poder em sua figura, postura apoiada pelos tenentistas militares, que defendiam a implantação de um modelo republicano autoritário. A ideia de Vargas era, a princípio, reformar todo o modelo político brasileiro, pois temia que as oligarquias tradicionais retomassem o poder, caso fossem convocadas novas eleições de imediato. Uma das marcas do governo de Vargas, já manifestada no governo provisório, foram as medidas centralizadoras. Entre essas medidas centralizadoras, destacam-se a dissolução do Congresso Nacional, a dissolução das Assembleias Legislativas Estaduais, a dissolução das municipais, a substituição dos governadores de estado por interventores nomeados pelo próprio Vargas. As ações de Vargas no sentido de retardar a elaboração de uma nova Constituição e a realização de uma nova eleição presidencial começaram a gerar fortes insatisfações entre os políticos, sobretudo no estado de São Paulo, a partir de 1932. Para conter essas insatisfações, foi promulgado, em fevereiro de 1932, um novo Código Eleitoral que possuía determinações consideradas bastante modernas para a época. Algumas das determinações desse novo Código Eleitoral foram: criação da Justiça Eleitoral, adotação do voto secreto, imposição da obrigatoriedade do voto, concessão do direito de voto e do direito de se candidatar às mulheres maiores de 21 anos. O novo Código Eleitoral teve uma modesta repercussão. Os paulistas ficaram insatisfeitos com o governo, e Vargas decretou a convocação de eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte para 1933. Vargas não conseguiu manter os paulistas satisfeitos. Além de exigirem uma nova Constituição e uma nova eleição de imediato, os paulistas também estavam insatisfeitos com os interventores nomeados por Vargas para o Estado. Eles exigiam que o interventor de São Paulo fosse um paulista e civil. Por fim, havia a questão do café.
Havia uma insatisfação pelo governo ter federalizado o controle da política do café. Tudo isso levou à Revolução Constitucionalista de 1932, iniciada em 9 de julho de 1932. Essa revolta transformou-se em uma guerra civil que se estendeu por 2 meses. O Estado Novo. Entre 1936 e 1937, começaram a surgir candidatos para a eleição presidencial no Brasil. Armando Salles, governador de São Paulo. José Américo, político da Paraíba de visões autoritárias e que na teoria deveria ter o apoio de Vargas. Plínio Salgado, o líder do integralismo, o movimento fascista do Brasil. Apesar de candidatos surgirem, o que Vargas realmente desejava era permanecer no poder. Ao longo de 1937, Vargas atuou no sentido de neutralizar todos os políticos opositores e, apoiado no exército, optou por explorar o temor que havia, sobretudo nas classes médias, do comunismo. Dessa estratégia surgiu o Plano Cohen, um documento forjado pelos integralistas. O autor era Olímpio Mourão, que narrava um suposto golpe comunista em curso no Brasil. O documento falso foi apresentado à nação em setembro de 1937 e espalhou pânico. Vargas autorizou o cercamento do Congresso, dispensou os parlamentares e apresentou uma nova Constituição para o país. A nova Constituição foi redigida por Francisco Campos, ministro da Justiça e defensor da implantação de uma ditadura no país. O novo regime implantado em 10 de novembro ficou marcado pelo autoritarismo e pela censura. Era o início do Estado Novo. O conservadorismo, o anticomunismo, o uso das teorias de conspirações e a visão de mundo baseada na diferenciação entre amigos e inimigos lembram algo. Benito Mussolini, fundador do fascismo, que incluía elementos de nacionalismo, corporativismo, anticapitalismo, sindicalismo nacional, expansionismo, progresso social, antiliberalismo e anticomunismo, se opondo às ideias de luta de classes e do materialismo histórico, combinado com a censura de subversivos e maciça propaganda do Estado e culto ao líder. Nos anos seguintes à criação da ideologia fascista, Mussolini conquistou a admiração de uma grande variedade de figuras políticas. Nos anos 30, o Estado fascista passou a atuar com mais rigidez sobre as zonas de influência da Itália no continente africano. A Itália tinha posses coloniais na África desde o século XIX. Uma das operações militares do fascismo ocorreu na Etiópia, comandada por outro ditador. O exército italiano valeu-se de armas químicas para exterminar soldados e civis etíopes. Esse fato gerou o repúdio público de nações, como a França e a Inglaterra, que até então não se posicionavam contra o fascismo. Mussolini necessitava de armamento e outros tipos de suprimentos. Em 1936, o apoio veio do nazismo com Adolf Hitler como líder máximo. No mesmo ano, o Império Japonês totalitário e expansionista aliou-se à Alemanha e à Itália, compondo o chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio. Foi esse eixo que gerou a Segunda Guerra Mundial. Mussolini foi deposto do governo em 1943, quando foi capturado por tropas aliadas na Sicília. Foi então conduzido ao Hotel Gran Sasso, onde ficou sob custódia. Em setembro de 43, paraquedistas das Forças Especiais Nazistas, as SS, invadiram o referido hotel e libertaram o líder fascista, que tentou retomar o poder de seu país de um quartel-general montado na cidade de Salo. Mussolini foi preso e executado pelos guerrilheiros da resistência italiana em 28 de abril de 1945, junto com a sua companheira e amante. Obrigado por assistir a este vídeo. Antes de sair, não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever neste canal. Compartilhe este vídeo. Até a próxima.